Pessoal do BPC Loas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos aqui ao nosso canal e a mais um boletim informativo. Eu sou a Ana Paula, como sempre, trazendo para vocês as melhores e as mais importantes notícias do dia relacionadas aos direitos de quem recebe BPC. E hoje eu trago algumas novidades para vocês, são novidades importantíssimas, novidades de interesse do BPC, porque vamos falar a respeito dos pagamentos do BPC Loas junto com Bolsa Família. Vamos falar dos 1.320 mais os R$600 que muita gente quer saber. Muita gente falou: Ana, eu recebi a Bolsa Família, quando eu solicitei o BPC eles cancelaram, mas depois que o Lula assinou, que é lei já, né, que o BPC e o Bolsa Família podem estar na mesma família, tem algumas regras, claro, tem alguns critérios, tem algumas situações que vocês precisam saber antes de achar se é um erro ou não. E eu estou aqui justamente para dar essa orientação. Então vamos falar desses pagamentos sim, do BPC Loas mais Bolsa Família. Tem muita família que entrou na regra de proteção do Bolsa Família, porque você recebia Bolsa Família, solicitou o BPC, o que aconteceu? O seu Bolsa Família diminuiu. Tem alguém dentro dessa situação? Por que diminuiu? Porque você está numa regra de proteção do governo. Tá? Eu vou explicar o que é a regra de proteção também do Bolsa Família. Então eu vou trazer vários detalhes, várias informações aqui, explicando para vocês como que funciona, explicando para vocês por que tem família que recebe, tem família que não recebe, e explicando a lei, né, que o Lula assinou, que autoriza o BPC Loas a receber o Bolsa Família em algumas condições. Então eu vou explicar tudo isso. Antes de eu começar, eu queria convidar você que não é inscrito a se inscrever no canal, pois o nosso canal é um canal exclusivo focado no BPC. Então tudo que vai impactar você, o seu bolso, que trata do BPC Loas, eu trago aqui em vídeo. Então assista, se inscreve no canal, deixa o like, que seu joinha dá uma força tremenda. Eu conto muito com o seu joinha, com o seu compartilhamento em grupos de Facebook, WhatsApp, Telegram, com todo mundo, porque a gente precisa alcançar os 5 milhões de pessoas do BPC que precisam das informações, para não cair em golpe, não ser enganado, não ficar na dúvida. Então é um canal de utilidade pública, tudo bem? E outro ponto também que eu sempre reforço para vocês é que vocês não precisam cair em golpe do empréstimo, tá, gente? A gente sabe que muita gente está mal intencionada na internet, no banco físico. Eu mostrei outro dia um gerente do Santander que foi preso porque estava aplicando golpe no cartão consignado. Então, assim, você está indo no banco físico achando que você está protegido, você está lá sendo lesado, pegando um gerente mal intencionado muitas vezes, aumentando a sua dívida porque colocaram um monte de serviço bancário. E por isso o nosso canal dá todo o suporte gratuito para vocês. Hoje estamos funcionando normalmente, já tem muita gente que está pagando, inclusive, né? Ou seja, o banco começou a pagar porque teve feriado ontem, final de semana, então os bancos começaram a pagar os valores que estavam pendentes. Então tá dando tudo certo. Então quem precisar do empréstimo consignado pode contar com o nosso canal, porque o nosso canal é um dos maiores do mundo no ramo e a gente está aqui intermediando as propostas de empréstimo de quem não contratou empréstimo ainda e quer contratar. Então, se esse é seu caso, pode chamar, que a gente está aqui para te ajudar, beleza? Bom, gente, sem demora, vamos lá então para a informação, vamos direto ao ponto. Eu vou começar com a primeira notícia que eu quero compartilhar com vocês, que é a respeito de uma discussão que está na Câmara dos Deputados, que pede para pagar um auxílio de R$200 caso alguém da família, um familiar de quem é titular do BPC Loas, consiga emprego de até 3 salários mínimos. Estamos falando da pessoa ganhar quase R$4.000 e que essa pessoa não vai perder o BPC de imediato. Se alguém da sua família, vamos supor que você é uma mãe e você recebe o BPC do seu filho, você conseguiu um emprego, né? Você conseguiu um emprego, o que vai acontecer? Se eu ganho até R$3.900, que é até 3 salários mínimos esse ano. Então, você pode trabalhar tranquila, você vai receber o BPC por um ano ainda. Olha só isso, você não vai perder o BPC de imediato. Então, além do seu salário de 4.000, você vai ganhar mais 1.320, que é o BPC. Então, você vai ter um salário de 5.000, né, reais. Estamos falando de mais de 5.000 reais de renda, porque o BPC vai continuar pagando por um ano, tá? Porque você vai entrar numa regra de proteção, porque você conseguiu um emprego, é um incentivo do governo, e ainda vai ganhar mais R$200 de auxílio inclusão.
Hoje na lei, quem é BPC-LOAS, igual a pessoa com deficiência, que é por ela que recebe o BPC, se ela for trabalhar no mercado de trabalho e ganha até 2 salários mínimos, essa pessoa, ela perde o BPC. Ela perde não, fica suspensa enquanto ela está com esse trabalho registrado e aí ela fica recebendo auxílio inclusão, que é meio salário mínimo, só que não é automático, você tem que solicitar. Agora é uma discussão que já foi vencida, né? Esse auxílio inclusão para o beneficiário já é lei, então se você solicitar você vai receber. Agora, o familiar não, se é o familiar que consegue um emprego hoje, igual a mãe BPC, essa mãe vai e consegue um emprego, ela perde o BPC. Ela não tem o auxílio inclusão. Entenderam? Porque ela não é a titular, ela é a representante legal. Agora, é isso que eles querem fazer, que o familiar, se conseguir um emprego, o BPC não seja impactado por causa desse emprego no primeiro ano. Então, no primeiro ano, vai receber o BPC e ainda mais R$200 de auxílio inclusão por ter conseguido um emprego. Isso é uma discussão que está avançando, viu, gente, no Congresso. É uma informação extremamente relevante, porque ele altera a legislação, né? Ele assegura um pagamento mensal por 12 meses de R$200, ainda o BPC por um ano. Então, ele está aguardando designação de relator na Comissão de Previdência. A gente está acompanhando tudo e assim que tiver mais alguma novidade eu trago para vocês. É um projeto novo, né? Foi apresentado esse ano de 2023, então vamos acompanhar. Uma outra informação que eu também quero que vocês saibam é referente a um benefício que foi criado esse ano, no mês de junho, e que muita gente não acessou. É a carteira do beneficiário. Teve 9 milhões de acesso, 591 mil carteiras geradas e só 295 downloads em PDF. Então, gente, a carteira do beneficiário é um benefício que o governo fez em parceria com os bancos públicos, que é a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, para que os clientes da Caixa e do Banco do Brasil possam ter descontos em farmácia, cinema, centro cultural, entre outros. Para isso, eles têm que apresentar a carteira do beneficiário, que é uma carteirinha que comprova que você tem um benefício ativo no INSS. Essa carteirinha você emite através do Meu INSS, lá vai ter carteira do beneficiário, você clica, sobe a foto do beneficiário, clica em aceitar os termos de uso e pronto. Gerou a carteirinha, você pode fazer um download para a tela no seu celular ou você pode imprimir. Só que se você opta por imprimir, a cada 30 dias você tem que imprimir uma nova, por quê? Quando a folha de pagamento vira, muda o QR Code dessa carteirinha. Beleza, você gerou a carteirinha, você vai entrar no site do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal, depende do banco que você é correntista, e aí você vai lá na aba de clube de vantagens da carteira do beneficiário e vê os descontos que você pode ter, quais são os lugares, quais são os regulamentos. Então tem gente que tem desconto em medicamento porque a pessoa todo mês compra medicamento. Então olha como é importante você saber que tem esse benefício gratuito, porque você não paga nada para emitir a carteira, e que às vezes você não está desfrutando. Então acessem, gente, acessem o INSS e desfruta do benefício que foi criado e que inclui vocês do BPC. E para encerrar o boletim, vamos falar então agora do BPC junto com o Bolsa Família. É possível receber o BPC junto ao Bolsa Família? Sim, gente, é possível receber o BPC junto com o Bolsa Família. O BPC-LOAS é um benefício assistencial pago pelo governo federal às pessoas idosas com 65 anos ou mais e também pessoas com deficiência de qualquer idade, desde que ambas possuam uma renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário mínimo, que esse ano é R$330, né? Já o Bolsa Família, ele é um outro benefício que também é assistencial, só que não é pago pelo INSS. O Bolsa Família é pago pelo Ministério da Cidadania. E ele é um programa de transferência de renda, assim como o BPC, só que ele é para combater a pobreza e desigualdade social. Ele não é só para pessoas com deficiência e idosos. O Bolsa Família é para qualquer um que esteja com uma renda mensal per capita inferior a R$216. Então, ambos os benefícios podem ser acumulados desde que o beneficiário se enquadre nos critérios estabelecidos para cada um deles. Então, vamos entender as regras do BPC com Bolsa Família para não ter mais dúvidas sobre esse assunto. O BPC-LOAS e o Bolsa Família são 2 programas sociais importantes no Brasil, que visam auxiliar pessoas em situação de vulnerabilidade. Muitas vezes surgem essas dúvidas de acumular os dois, ainda mais depois que o Lula assinou a lei dizendo que o BPC não entra na soma de renda mensal familiar. O BPC e o Bolsa Família junto, gente, como que você pode acumular o benefício? Primeiro, você tem que comprovar a renda
mensal familiar. Então, para você ter o Bolsa Família, mesmo recebendo o BPC, a sua renda mensal per capita familiar não poderia ser acima de R$216. Então, se você pega o BPC, soma com os outros salários que tem na sua casa, divide pelo número de pessoas que moram dentro da mesma casa, deu mais que R$216 por cabeça, você não tem direito ao Bolsa Família. Por quê? Porque você ultrapassou a renda de 216 per capita. Agora, se você recebe BPC, você soma com as rendas, dividiu pelo número de pessoas que moram na mesma casa e deu até R$216 por cabeça, mesmo recebendo BPC, você recebe Bolsa Família, que é no mínimo R$600. Porém, o Lula mudou essa regra. O que o Lula fez? Ele assinou uma lei dizendo que o BPC não deve entrar na soma de renda mensal per capita familiar, porque o Bolsa Família ele não entra na renda mensal para solicitar o BPC. Tanto que se você for solicitar o BPC, você não vai somar o seu Bolsa Família, você não vai somar o outro BPC que já receba, você não vai somar benefícios assistenciais ou previdenciários de até um salário mínimo. Mas se ao contrário, você recebe BPC e pede o Bolsa Família, ele soma o BPC. Então o governo foi lá, assinou uma lei de que o BPC não entra na soma de renda mensal. Então, fora o BPC, eles não poderiam contabilizar o BPC. Mas por que contabilizam na hora do Bolsa Família? Porque a lei não foi regulamentada. A lei foi publicada, faltou a regulamentação. E essa regulamentação, ela não tem data para ocorrer. Então, a gente está pressionando. Por isso que muita gente, a maioria, não recebe Bolsa Família quando recebe BPC. E as pessoas que recebiam o Bolsa Família, e aí quando solicitaram o BPC, o Bolsa Família caiu pela metade. Por que aconteceu isso? Porque vocês do Bolsa Família entraram numa regra de proteção. O Bolsa Família ele mantém no programa mais de 2,18 milhões de famílias que aumentaram a renda para até meio salário mínimo por integrante por algum motivo. E no caso, quando você solicitou o BPC, eles estão somando ainda, mesmo a lei falando que não é, eles estão somando o BPC na renda. Então, eles estão fazendo o quê? Eles estão proporcionando você um período maior de estabilidade financeira, garantindo 50% do valor do benefício do Bolsa Família por 2 anos. Então, você que recebia Bolsa Família, solicitou o BPC, está recebendo, ao invés de receber os R$600, recebe 300, é porque você entrou numa regra de proteção e você vai receber esses 300 por até 2 anos. Até 2 anos, eu acredito que essa lei já regulamentou, e se a lei regulamentar, você vai receber o BPC inteiro e o Bolsa Família inteiro. Mas até lá, a gente é assim que funciona. Então, todo mundo que solicita o BPC, porque o Bolsa Família não entra na renda, vai aumentar a renda, porque eles vão somar o BPC, mesmo a lei falando que não, porque ela não foi regulamentada. E aí você vai entrar numa regra de proteção. Você não vai perder o Bolsa Família de vez, mas você vai entrar numa regra de proteção. Quando que a família perde o Bolsa Família de vez? Se na soma do BPC, a sua renda familiar mensal per capita ultrapassar meio salário mínimo. Aí sim, você perde o Bolsa Família. Vamos supor que é a mãe e o filho. Mora só os dois, tá? E aí você recebia o Bolsa Família, que é R$600. Aí você solicitou o BPC porque seu filho tem alguma deficiência. Ele recebe BPC, você vai entrar na regra de proteção e vai receber R$300 ao invés de 600. Aí o que vai acontecer? Vamos supor que... Por quê? Porque quando você soma o BPC, divide por 2, que é você e seu filho, deu 660 para cada. Então você tá dentro do meio salário mínimo e entrou na regra de proteção. Agora vamos supor que você recebeu o Bolsa Família e você foi lá e solicitou o BPC, e aí somando o BPC mais o salário, sei lá, do seu marido, né, que ganha aí um valor aí por fora, dividiu o número por 3, deu R$670 por cabeça, por exemplo. Então, você não tem direito à regra de proteção, você já tem o benefício cancelado de imediato. Então, é assim que funciona. Por isso que tem umas pessoas que perdem o Bolsa Família de imediato e algumas continuam recebendo, mas só metade do valor, porque entrou na regra de proteção e a outra não entrou na regra de proteção porque a renda mensal per capita ultrapassou. E às vezes a pessoa não tem emprego. Ela era para ter entrado na regra de proteção. Por que não entrou? Porque o seu CNIS, que é a Contribuição Nacional Previdenciária, ficou em aberto no INSS. Eles estão cruzando os dados. Então, eles descobriram que tem algum emprego em aberto na sua família. Às vezes não tem ninguém trabalhando, mas é um erro. Aí, o que você tem que fazer para consertar o erro? Você tem que pedir para a empresa dar baixa no INSS ou você mesmo entrar em contato com o INSS.
apresentar a carteira de trabalho dado baixo, seu termo de rescisão assinado e homologado pela empresa, para que o INSS possa dar baixa naquele CNIS e aí possa corrigir esse erro, se for o seu caso. Então tá aí algumas informações importantes que muita gente não sabe, que muita gente tem dúvida, e eu espero ter esclarecido isso para vocês. Muito obrigada, um beijo, até logo!